Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Luiz. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de Química. O tema de hoje que nós vamos estar tratando é a Química voltada para a saúde alimentar. E eu trago esse artigo aqui da Sociedade Brasileira de Química, que é a Química dos Alimentos Funcionais. O que seria um alimento funcional? Ele tem uma propriedade específica para a função da nossa vida, seja um exercício, seja uma atividade voltada para o nosso corpo, os nossos neurônios, batimentos, qualquer função da nossa vida e também para a nossa saúde. Então, ao mesmo tempo para uma atividade funcional, como também para a nossa saúde. Entenderam? Pois bem, então vamos fazer aqui uma leitura bem básica desse texto. A alimentação é um processo fundamental na vida das pessoas. Uma alimentação variada oferece os nutrientes básicos, como carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais, que precisamos para o crescimento, manutenção da saúde e do bem-estar. Nos últimos anos, a maioria da população vem tomando consciência da importância de uma alimentação saudável, segundo aqui o Brasil 2014. No entanto, existem vários fatores determinantes que propiciam um estilo de vida sedentário, como ingestão energética alta, ingestão energética alta, pouca atividade física, consumo elevado de gorduras saturadas, pouco consumo de frutas, verduras e alimentos naturais, como diz Simpolo 2001. Então, nos dias de hoje, na atualidade de hoje, devido a várias circunstâncias da vida, a maioria das pessoas se sente mais fácil estar se alimentando de comidas, de alimentos que são já prontos, já vêm prontos. E esses alimentos eles são ricos em gorduras saturadas. E devido a se alimentar de alimentos ricos em gorduras saturadas, vem também aumentando o sedentarismo, né, que não tem atividade física. No mundo existe 2,1 milhões de pessoas em situação de obesidade ou sobrepeso, representando 30% da população mundial. E aí o Brasil, ele se encontra no ranking dos países com maior índice de obesidade na sua população, segundo Costa e Rosa 2016. Em 2013, o Ministério da Saúde Pública do Brasil publicou que 54,7% dos homens e 47,4% das mulheres estão acima do peso ideal. Então veja bem, isso aí foi em 2013, ok? Estamos em 2020, já faz 7 anos isso, né? Provavelmente deve ter aumentado até devido à pandemia, estarmos nas nossas residências e não termos aí um habitual de atividade física em nossas vidas. Um processo que é constantemente de atividades físicas, né? Em 2009, doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, consideradas como crônicas não transmissíveis, representam 80,7% das mortes no Brasil. Em 2009, então já fazem 11 anos isso. Assim surge a preocupação por uma alimentação saudável e nutritiva que, além de proporcionar os nutrientes necessários ao nosso organismo, oferece também uma forma de combater esses tipos de doenças. Atualmente, o norte-americano Jeffrey Bland, que atua no campo medicinal nutricional, pesquisa por meio de estudos do genoma de cada pessoa e estilo de vida alternativas na prevenção de doenças com base de consumo de alimentos funcionais. Então essa aula aqui é para nós termos uma educação melhor alimentar em relação para nós alimentarmos com alimentos funcionais. Pois bem, então vamos aqui. Como surgiram os alimentos funcionais, né? Aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, sem ainda ser denominado funcionais, certos alimentos eram consumidos para o tratamento de doenças. O grego Hipócrates, pai da medicina, declarava: faça do seu alimento seu remédio. Além dos gregos, os egípcios e os romanos também tinham noção sobre a utilização e consumo dos alimentos para a melhoria da saúde. Os chineses, 1000 anos antes de Cristo, reconheceram também a relação existente entre a dieta e a saúde, utilizando os alimentos na prevenção e cura de doenças, segundo Pimentel, 2005.
A fantástica história dos alimentos funcionais inicia quando várias problemáticas em torno da saúde da população e o consumo de alimentos começaram a aparecer, bem como a necessidade das pessoas na busca de uma alimentação com um valor agregado. Em 1955, após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos foi desenvolvida a hipótese lipídica pelo pesquisador Ansel Keys, o qual afirmou que um alto consumo de gordura pode levar um indivíduo a sofrer doenças cardíacas, segundo Fonseca 2007. Posteriormente, entre 1960 e 70, surgiu o fenômeno chamado de Revolução Verde, considerando como a difusão de tecnologias agrícolas que permitiram um aumento considerável na produção de alimentos, utilizando de forma intensiva produtos químicos, sobretudo em países menos desenvolvidos, segundo Octaviano 2018. Esses acontecimentos geraram grande preocupação na população, nos governos e instituições de saúde. Assim, no início dos anos 80, o conceito de alimentos funcionais é introduzido no Japão, devido ao desenvolvimento de alimentos que possibilitam potenciais benefícios à saúde para diminuir os gastos em saúde pública e atingir a prevenção de certas doenças. O país oriental inicia a pesquisas e produção desse tipo de alimento apoiado pelos estudos colaborativos entre o governo e universidades e fabricantes de alimentos. Surge a primeira denominação em inglês, FOSH-U, que é o Foods for Specific Health Uses, que quer dizer, comidas especiais para a nossa saúde. A partir da década de 90 começaram os estudos nos Estados Unidos, uma vez que a sua população apresentava altos índices de obesidade devido ao elevado consumo de comida rápida, que é o fast food. E aí a dieta dos americanos apresentava um consumo de uma alta qualidade de sal e gorduras saturadas. Aí quando foi no ano de 1990, segundo as tendências do mercado mundial de alimentos, em 98 cria-se a Comissão Técnica Científica de Assessoramento de Alimentos Funcionais e Novos Alimentos aqui no Brasil. E a partir do século XX, os alimentos funcionais assumem uma importância em destaque no mercado alimentar. As indústrias começaram a inovar e produzir novos alimentos com um único objetivo: satisfazer as expectativas de bem-estar e saúde dos consumidores, sendo prioridade a preservação de doenças mais comuns na população, segundo Salles, aí 2013. Pois bem, e aí, o que seriam aí esse alimento funcional? Tá certo? Vamos aqui, passar aqui. O que seria esse alimento funcional? Vou colocar aqui. Então, olha, são várias definições que podemos encontrar na literatura para um alimento funcional, embora não exista um consenso na sua definição. No Brasil, a Anvisa determina que um alimento funcional deve ter duas propriedades, uma propriedade funcional e outra para a sua saúde. Sendo a primeira relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano. A segunda propriedade é aquela que afirma, sugere ou implica na existência da relação entre o alimento ou ingrediente com a doença vou repetir aqui. A segunda propriedade é aquela que afirma, sugere ou implica na existência de relação entre o alimento ou ingrediente com a doença ou condição relacionada à saúde. Outro conceito diz o seguinte: é aquele alimento, o funcional, que consumido na alimentação diária pode trazer benefícios fisiológicos devido à presença de ingredientes fisiológicos saudáveis. Então vamos ver aqui alguns dos alimentos funcionais, Primeiro, os carotenoides. O que seria isso, os carotenoides? Vamos aqui, ó. Os carotenoides são pigmentos naturais que podem ser encontrados comumente em plantas, flores e frutos. Existem mais de 600 estruturas caracterizadas. Possui uma cor intensa que vai do amarelo ao vermelho devido à presença dos grupos cromóforos. São substâncias insaturadas, lipossolúveis, formadas por 8 unidades de isopreno, segundo Felipe Pisca, 2017.
São conhecidos como tetrapenos, tetraterpenos, por apresentarem 40 carbonos em sua estrutura química básica e é constituída a partir de molécula do licopeno. Então vamos aqui reconhecer os benefícios dos carotenoides, aí depois os benefícios dos flavonoides, que são todos os alimentos, os componentes que são funcionais. Dos ácidos graxos, como o ômega 3 e ômega 6 estão falados, e das fibras e dos probióticos. Então, os carotenoides, o benefício: reduz níveis de colesterol e risco de certos tipos de câncer, protege contra a degeneração muscular e pode agir como antioxidantes. Fonte: onde é que eu encontro os carotenoides? Na tomate, derivado de goiaba vermelha, pimentão vermelho, melancia, folhas verdes, milho e mamão. Tá ok? Então, estou dando aqui fonte de alimentos funcionais. Flavonoides possui atividade antioxidantes, possui uma atividade chamada de vasodilatadora, que dilata nossos vasos, e anti-inflamatória. Onde é que eu encontro esses flavonoides? Nas sojas, frutas cítricas, tomate, pimentão, alcachofra e cereja. Já os ácidos graxos, como o ômega 3 e o ômega 6, reduz o LDL, que é o colesterol ruim, é um anti-inflamatório, indispensável para o desenvolvimento do cérebro e da retina de recém-nascidos. Onde é que eu encontro os ácidos graxos ômega 3 e 6? Em peixes como sardinha, salmão, atum, anchova, azeites vegetais, azeite de oliva, semente de linhaça e nozes. Já as fibras: reduz risco de câncer de cólon, melhora a função intestinal. Onde é que eu encontro? Em cereais integrais, aveia, centeio, cevada, farelo de trigo, leguminosas, soja, ervilha, feijão, hortaliças, frutas como casca e talos. Já os probióticos, que são os micro-organismos, favorecem as funções gastrointestinais, reduzindo o risco de constipação e câncer de cólon. Onde é que eu encontro? Nos leites fermentados, iogurtes e outros produtos lácteos. Então, olha, esses 4 aqui são as substâncias bioativas do quê? Dos componentes funcionais, dos alimentos funcionais. Então aqui os alimentos funcionais, a fonte, está o benefício, então as substâncias que são as ativas aí dentro de cada um desses tipos de fonte desses alimentos. Tá aí a estrutura do licopeno, onde nós encontramos principalmente na tomate, tá certo? Em frutas vermelhas, em legumes vermelhos. O licopeno é uma substância que ajuda no combate ao câncer de próstata, é muito importante. É uma estrutura básica aí do carotenoide, tá bom? Tá aí, ó, o beta-caroteno, a estrutura química dele, tá bom? E a estrutura química da luteína. E vamos aqui para outra fonte aqui. Vamos falar aqui, ó. Alfa-caroteno, fonte alimentar é a cenoura. O beta-caroteno, a fonte alimentar é cenoura, manga e abóbora. Todos são carotenoides. Luteína, gema de ovos. Criptoxantina, milho amarelo, páprica e mamão. Zeaxantina, gemas de ovos e milho. Bichina e norbichina, urucum e licopeno, tomate e melancia. Pois bem, então quais são as funções dos carotenoides? Vou repetir de novo. Reduzir níveis de colesterol e risco de certos tipos de câncer. Protege contra a degeneração muscular e pode agir como antioxidantes. E aí, olha, tem alguns exemplos aqui dos flavonoides. Antiocianinas, o nome da substância é ciadina e adeofinidina. Onde é que eu encontro? Em frutas e flores, provenientes de pigmentos florais. Flavanas, as substâncias são a catequina, ipicatequina, luterofol, procianidina e
T. flavina. A fonte são frutas de chá verde ou preto, lúpulo, nozes, água de coco e vinho. Então tem as outras demais aqui, as flavonas, as flavanonas, as flavonas, os flavonóis e os isoflavonoides, tá bom? E aí nós temos também aqui dos ácidos graxos, das fibras, tá bom? Aí o ácido linolênico, o ácido linoleico, nós temos aí a beta-glucana, todas são tipos de alimentos funcionais. E aí nós temos aqui quais são os conteúdos químicos que cada um aqui nós temos em alimentos funcionais. Por exemplo, os carotenoides, a gente estuda aí nas químicas da terceira série hidrocarbonetos, funções orgânicas, isomeria, reações orgânicas. A estequiometria também eu falo isso na química do primeiro ano. E luz e cor, química do segundo, junto com o primeiro e terceiro. Flavonoides, aí nós encontramos aí as funções oxigenadas, química da terceira, isomeria terceira, reações orgânicas terceira, estequiometria também terceira, junto com a segunda e primeira. Solubilidade segunda e terceira, nutrição e bioquímica terceira série. Ácidos graxos insaturados ômega 3 e 6, funções orgânicas oxigenada e nitrogenada, tudo terceira série, isomeria, reações orgânicas, lipídios, solubilidade, tudo terceira, sendo que solubilidade também é segunda série. E as fibras alimentares, funções orgânicas oxigenadas, tudo terceira, isomeria terceira, reações orgânicas terceira, carboidrato terceira série. Nutrição e bioquímica terceira e solubilidade segunda série, junto com também primeira, tá bom? Então nós estamos aqui tratando dos alimentos funcionais. Já fizemos o levantamento aí que esses alimentos funcionais são importantes para nossas vidas. E eu estou gravando esse vídeo aqui para estar ajudando a vocês na aula de hoje, tá bom? Esse texto, esse artigo vai estar no WhatsApp de vocês, tá certo? Nos horários respectivos das vossas aulas. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia e saiba que a sabedoria vem dos céus. Peça a Deus que Ele vai dar sabedoria sim, em nome de Jesus. Fique na paz de Deus e Deus abençoe.